Pronto, comecei de novo, que eu fiz a besteira. Vai abrir 2 vídeos, eu sou uma coisa. Sou pessoa normal, não. Bom, vamos lá. Ai, que raiva. Fim. Domínio da função. A gente já tinha visto juntos, eu agora vai ser mais rápido essa parte, porque a gente já viu essa matéria, que se uma função tiver a letra x no denominador, ela é uma função que tem problemas. Se a gente tem f de x igual a 1 sobre x menos 2, todo número pode entrar nessa função, com exceção do 2, porque senão ele vai transformar em 1 elevado a 0, e isso não pertence ao conjunto dos números reais. Então, a gente fez um esquemazinho de alarmes. Se a função tiver letra x no denominador, então basta que o denominador seja diferente de 0. A parte de cima pode ser qualquer coisa, porque a parte de cima não é... Ela não causa nenhuma restrição no domínio, tá? Aí, por outro lado, se a função for uma raiz par, raiz quadrada, quarta, sexta, qualquer raiz, e que tenha dentro do denominador um número negativo, tipo, se eu tinha f de x é igual a raiz de x, aqui dentro não pode entrar o número menos 6, porque senão vai ficar a raiz de menos 6, e isso não pertence a R. Então, a gente tem que evitar que dentro de uma função com raiz entre números que transformam isso aqui em negativo. Basta que eu pense que o radicando tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a 0. E somando uma restrição com a outra, isto é, botando a raiz no denominador, a gente vai ter uma restrição que soma tudo. Então, aqui poderia ser maior ou igual a 0, aqui diferente, aqui é só maior que 0, certo? Isso aqui a gente já tinha falado e eu vou fazer uns exemplos com vocês. Então, para a gente determinar o domínio da função, é o seguinte, está aqui uma função. O que eu tenho aqui? A parte de cima não causa impacto no domínio. Então, ela não tem problema na hora da gente determinar o domínio. Já a parte de baixo é letra no denominador. O denominador jamais poderá ser 0. Então, basta que eu escreva que 2x menos 7 tem que ser diferente de 0. Aí, uma vez feito isso, agora é só calcular. Ó, joga 7 para cá, vai ficar 2x igual a 7. Igual não, né? Diferente. Jogo 2 para lá dividindo, vai ficar x igual a 7,5. E aí, cuidado para você não achar que você chegou aqui e você acabou. Nosso objetivo não é faça a equação, é determine o domínio. Então, a maneira de escrever o domínio é assim, ó. Domínio é x pertence a R, tal que x diferente de 7,5. Certo? Então, a próxima eu fiz com a outra restrição possível. Eu tenho aqui uma raiz par. Então, toda vez que eu tiver raiz par, dentro da raiz, obrigatoriamente, tem que ser maior ou igual a 0. Então, o que eu vou ter aqui? 3x menos 5, maior ou igual a 0. Nessa hora, agora é só passar o 5 para cá. Então, vou ficar com 3x menor que 5. Maior ou igual, né? Menor. Jogo 3 para lá. X maior ou igual a 5/3. Aí você vai falar, acabei. Não, a gente quer determinar o domínio. Então, basta vir para cá e escrever domínio, é sempre nesse formato, é x pertencente a R, tal que x maior ou igual a 5/3. A outra possibilidade é juntar as duas dificuldades. A parte de cima, de novo, não causa impacto no domínio. Isso aqui não causa nenhuma restrição. Então, eu só preciso olhar para a parte de baixo. A parte de baixo é uma raiz par e está no denominador.
Então, aqui eu tenho que dizer que isso aqui tem que ser maior que zero. Tá lá. Joga o 5 para o outro lado. Aí ficou menos 5. Jogo 2 para o outro lado. X maior que menos 5 meios. Não é isso a minha resposta. Minha resposta é o domínio da função, que é x pertence a R, tal que x maior que menos 5 meios. Certo? Então, eu estou muito curiosa para saber se isso está gravando. Estou ficando estressada. Deixa eu ir lá ver. Não adianta. Se eu chegar aqui embaixo, não dá. Mantém. Só para ver aqui. Tá gravando. Ah, que coisa linda. Tá bom. Então, era isso que eu queria. Eu tô aqui no PowerPoint, né? Tá bom. Fiquei muito feliz agora. Esse barulho sou eu. Vamos para a próxima. Agora aqui eu botei a primeira loucura já, para criar dificuldade para vender facilidade. A parte de cima a gente já sabe que ela não entra na confecção do domínio porque ela não causa nenhum transtorno. Porém, a parte de baixo aqui você botou, Heloísa, você botou uma raiz ímpar. E raiz ímpar não é problema, não causa restrição. É verdade. Ah, então quer dizer que o domínio é R? Não. Porque, apesar da raiz ser ímpar, isso aqui está no denominador, né? Então, basta eu fazer isso ser diferente de zero. Aí eu faço x menos 3 diferente de zero, só. Porque a raiz não interferiu, e ela não interferiu porque ela é ímpar. Jogo 3 para o outro lado, x diferente de 3. Acabei, Heloísa, essa é a minha resposta. Lógico que não. Nosso objetivo era determine o domínio. Então, eu venho aqui e escrevo domínio é igual, x pertencente a R, tal que x diferente de 3. Certo? Muito bom. Lembra, só enquanto você pensa e você copia, toda função é uma fábrica. Tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Entra um número aqui, sai um número aqui. Quando a função é uma função problemática, a gente tem que escrever uma plaquinha aqui em cima dizendo, pelo amor de Deus, x tem que ser diferente de 3, senão a minha fábrica vai explodir. Essa plaquinha que a gente escreve, que impede a função de explodir, é o domínio da função. Então, o domínio é a plaquinha que evita que a minha função exploda. Ela fala, não pode entrar aqui o x igual a menos 3, ok? Que loucura isso, hein? Bom, fiz o segundo aqui, o que eu tenho? De novo, a parte de cima não impacta no domínio da função, ela não interfere em nada, porém, a parte de baixo tem que ser diferente de zero. Então, é só eu escrever x ao quadrado menos 4x diferente de zero. Aí aqui é uma função que eu vou ter que fatorar antes de fazer. Esse cara aqui é x vezes x e esse aqui é 4 vezes x. Vou colocar o x em evidência. Olha lá, x, aqui tira um x, sobra o outro, aqui tira o x, sobra o 4. X vezes x menos 4. Só que aqui é diferente, tá? Conserta isso aí para mim. Aí aqui, se eu tenho dois bagulhos, esse e esse, que multiplicados dão zero, é porque ou o primeiro é zero ou o outro é zero. Então, ou o x aqui tem que ser diferente de zero, ou diferente de 4. Isso aqui também, de novo, não é a resposta do meu problema. Meu problema é determine o domínio, que deveria estar escrito aqui. Uma vez eu briguei com um aluno por causa disso, porque ele falou, você não escreve o enunciado. Então, eu vou escrever o enunciado. Que eu sou professora quando o aluno está presente em sala de aula. Se ele não está presente, aí como é que ele vai saber, né? Que eu queria o domínio. Então, tá lá. Então, o nosso domínio vai ser x diferente de 0 e x diferente de menos 4.
Esse é o nosso domínio. E a terceira, eu aproveitei e criei logo um problemão. Pá, pronto, botei dificuldade em cima de dificuldade. Agora a gente tem que a parte de cima, como é uma raiz quadrada, oh, meu Deus, ela vai impactar no domínio. E a parte de baixo também. Então, o que eu vou fazer? A parte de cima tem que ser maior ou igual a zero. E a parte de baixo só maior que zero. Então, eu faço uma parte e outra. Divido em 2. Então, ó, 3 menos x maior que zero. Aí eu vou jogar o 3 para lá. Aqui vai ter aquele... Vai ficar menos x maior ou igual a menos 3. Vou multiplicar tudo por menos 1, como tia Vilma ensinou. Aí, quando eu multiplico uma desigualdade, eu troco o sinal da desigualdade. X menor que 3. Isso não é a resposta, mas eu guardo aqui que eu vou usar daqui a pouco. Agora, eu vou usar para a restrição do denominador, não é isso? Vou fazer. X mais 5 maior que 0. Jogo 5 para lá. X maior que menos 5. Bom, agora na hora de eu escrever o meu domínio, eu vou fazer aqui. Meu Deus do céu, isso está muito ruim. Tentar fazer uma linha reta, hein? Opa! Aqui é o número menos 5 e aqui é o número 3. Essa restrição aqui, essa primeira restrição aqui, diz que os números que podem entrar na função são os menores do que 3. Todos esses aqui, ó. E, inclusive, pode ser o 3. E essa segunda restrição aqui diz que tem que, para dar certo, tem que entrar os maiores do que 5. 5 não, né? Menos 5. São esses todos aqui, ó. E que o menos 5 não pode entrar. Então, quais são os números que atendem às duas condições simultaneamente? São esses números aqui do meinho, do bololô. Então, são números que estão compreendidos entre menos 5 e 3. Sendo que eu deixo aqui sem igual, porque o menos 5 não pode entrar. E coloco um igual, porque o 3 pode. Olha lá. Fechou? Coisa linda! Não é isso? Então, todo mundo lembrando que domínio da função são os números que podem entrar na minha fábrica. Essa é a minha f de x. Todos os números que podem entrar aqui. Nossas funções são funções numéricas. Não adianta você jogar açúcar, ovo e farinha e tirar bolo. Não é isso. A nossa função é numérica. Tá bom? E aí, aproveitando que estou falando em função numérica, a gente vai trabalhar com os tais valor numérico da função. Valor numérico da função é assim. Dada essa função aqui, eu pedi para você calcular o f de 2. F de 2 nada mais é que colocar o 2 no lugar do x. Então, substituir e fazer conta. Então, olha só. Vai ficar 1 sobre 2 mais x, deu 1/7. Esse é o valor numérico, tá bom? Então, não é para ser difícil, isso aí a gente já faz. Se eu falo a função g é essa. Essa é a minha função g. O que eu vou fazer com ela? Estou pedindo g de menos 1, vou pegar o menos 1, dei uma volta enorme e vou jogar aqui. Vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1. Olha lá, ó, pim. Fazendo essa conta aqui, ó, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo, resposta 3, ok? Aqui na hora de trabalhar com fração, a gente tem mais complicações, mas também nada demais para nós. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 1/5 e vou jogar aqui. Tá gostando da minha sonoplastia? Adoro. Eu gosto mais do quadro branco, que ele é colorido. Vou lá fazer. Essas 3 aqui eu vou fazer lá no quadro branco. Então, aqui eu vou jogar 1/5 no lugar do x. Olha o que aconteceu. Isso aqui, ó. Aí tem um monte de engenheiro na minha vida, ou quase engenheiro, que ainda fica em pânico porque encontra 1/5 mais 5. Professora, você tem que dar a fração, pelo amor de Deus. Bom, 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. Itaú de vantagens, 26/5. Outra opção, põe na calculadora 1 dividido por 5 mais 5. A calculadora, eu vou até botar na minha aqui só para ver quanto que vai dar.
1 dividido por... Liga, né, a calculadora. 1 dividido por 5 mais 5. Vai dar 5,2. 5,2. Aí você vai naquela tecla que eu já ensinei a você, que é o Shift Inferno. Vai no Shift Inferno, que ele transforma em fração. Shift Inferno é Shift... Não vou escrever inferno, não. É Shift, aí aquela teclinha assim que tem A... Ueba, peraí. Tem A, B barra C. A, B barra C, ela transforma o número decimal em fração. Você tá com esse número aqui na tua tela, faz Shift Inferno, ela transforma em fração, minha gente. Acabaram seus problemas, nunca mais você vai ter problema. Tá bom? Aí aqui, nessa daqui, eu botei 1 sobre 26 sobre 5, que é o inverso. 5 sobre 26. Tá bom aqui para você? Agora eu vou passar lá pro quadro branco, que eu quero fazer essa segunda parte aí aqui no quadro branco, porque eu adoro fazer colorido. G de F de 0 e G de 1, tá? Vou lá no quadro branco, porque eu tô com saudade dele já. Já tô ficando até louca já. Saio aqui, mantenho as paradinhas, vou pro quadro branco, vou jogar aqui. Nós estamos fazendo agora valor numérico. A função f de x é igual a 1 sobre x mais 5 e a função g de x é igual a x ao quadrado menos 2x. Nesse momento, o que eu pedi lá foi f de g de 0. Isso aqui é o que eu quero, ó. Isso é o que eu quero. Aí eu vou trocar minha canetinha, vou botar cor de rosa e vou vir aqui e vou calcular g de 0. Por quê? A partir do momento que eu souber quanto vale g de 0, o resultado eu coloco aqui. O que é g de 0? Não é colocar 0 na g, vai ser 0 ao quadrado menos 2 vezes 0. Eu vou até botar aqui, ó. Então, g de 0 deu 0. Então, eu volto aqui, de outra cor, e ao invés de escrever f de g de 0, eu vou trocar isso aqui por 0. Vou fazer f de 0. Mas o que é f de 0 para mim? Ah, Heloísa, f de 0 é colocar 0 na f. É 1 sobre 0 mais 5, que dá 1/5. Então, qual a conclusão que a gente chegou? Eu cheguei à seguinte conclusão, que aqui é onde eu tinha um ponto de interrogação, agora eu tenho a minha resposta. Vou botar a resposta de azul. Quanto vale f de g de 0? 1/5. Certo? Ah, não, é muito lindo isso. Eu amei esse negócio de ficar colorindo o quadro. Então, ó, vou botar só um pinguinho para cima. E agora ele pede G de F de 0. Então, o que eu tenho que fazer agora? Vou no meu rosinha e vou calcular. Isso é o que eu quero. Ó, vou calcular primeiro quanto vale F de 0. Vou colocar 0 dentro da F. Oba, já está calculado aqui em cima. É 1/5, não é isso? Então, agora, o que eu vou fazer? Vou jogar aqui dentro, ó, 1/5. Então, eu vou fazer de outra cor, que é o meu verde. Vou fazer G de 1/5. Mas quem é G? G é essa, ó. Então, eu vou botar aqui, a gente vai ter x ao quadrado menos 2x. Então, vai ser 1/5 ao quadrado menos 2 vezes 1/5. Vou fazer com muita vagarosidade, porque fração é tudo questão de doutorado. 1/5 ao quadrado é o quadrado do de cima, que é 1, e o quadrado do de baixo, que é 25. 2 vezes 1/5 é 2 sobre 5. Aqui, a gente vai fazer um MMC básico, que é multiplicar por 5. Embaixo, vou ficar com 1 sobre 25 menos 10 sobre 25 e a minha resposta vai ser 9 sobre 25.
que é 1 menos 10. Então, eu vou voltar para cá, e o que eu queria era menos 9 sobre 25. Coisa maravilhosa. Isso com muita vagarosidade aqui na parte do doutorado em frações. A gente precisa abrir o coração para as nossas frações. E a outra, copiou essa, vou botar a outra. A outra é a G de 1. A outra é assim, G de 1. Bom, primeiro, é isso que eu quero. Então, eu vou aqui no meu cor-de-rosa, vou encontrar quem é G de 1. G é aquela que é x ao quadrado menos 2x. Então, é 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Isso aqui vai ser 1 menos 2, deu menos 1. Então, G de 1 é menos 1. Eu vou vir aqui, vou substituir isso por menos 1. Pego a minha verde, faço G de menos 1. Agora eu vou pegar esse resultado e vou colocar na G de novo, porque é G de G lá. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado menos 2 vezes menos 1. Menos 1 ao quadrado é mais 1. Não precisa botar o sinal de mais. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Isso aqui deu 3. Logo, a minha resposta do que eu buscava era 3. Tudo bem? Então, eu completo meu esquema de valor numérico. Vou voltar para o meu PowerPoint e agora a gente vai começar função composta. Tudo bem, pessoal? Vou passar agora para a função composta. Função composta está bem rapidinho, tá? Então, vou botar aqui em... lembre-se, isso aqui vai para você, tá? Vai para você resolvido. Bom, o quadro branco também vai para você. Então, vamos para a próxima. Bom, função composta, a ideia é, eu tenho uma fábrica aqui e uma fábrica aqui, e eu quero substituir essas duas fábricas por uma fábrica só. É isso. Uma fábrica faz uma coisa, sai, entra na outra, sai. Eu quero substituir tudo isso por uma grande fábrica. Essa é a ideia de função composta. Então, eu botei aqui 4 funções que são simples, elas não são compostas. Eu chamei de f de 1, é x ao quadrado, f de 2, seno de x, f de 3, 2 elevado a x e f de 4, 1 sobre x. Escrevi dos dois lados que eu vou precisar fazer desenho aqui. Então, a f de 1, todo número que entra nela, ela eleva ao quadrado. A f de 2, todo número que entra nela, ela faz o seno desse número. A f de 3, o número entra e ela pega 2 e eleva esse número. E a f de 4 pega o número e faz o inverso dela. As funções compostas são aquelas que quando a gente mistura uma com a outra. Então, vamos imaginar que eu vou primeiro jogar a f de 1 dentro da seno de x. Nada mais é que um valor numérico. Eu vou pegar x ao quadrado e colocar aqui, ó. Se eu pedisse para você, calcule f de 4, você não ia colocar 4 aqui? Então, agora estou colocando o x ao quadrado aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter uma função, outra função, né? Que é uma função composta, eu chamei ela de C1, e ela vai ser, então, C1 seno de x ao quadrado. Olha lá, ó. É o x ao quadrado dentro do seno, certo? Com essas 4 funções simples que a gente tem aqui, eu vou conseguir fazer várias compostas. A próxima que eu vou fazer, ó, vou pegar isso aqui e colocar aqui dentro. Vou pegar isso e jogar aqui dentro. Então, eu vou ter 1 sobre, no lugar de x, o x sai, entra 2 elevado a x. Essa vai ser a minha C2, olha lá, ó. Ficou 1 sobre 2 elevado a x. Essa daqui, o 2 elevado a x entrou nessa.
É um tal de entra e sai, mas é assim que eu quero. Então, a próxima... Então, com essas 4, eu vou fazer várias. Eu vou fazer 8 funções compostas aqui. Ó. Agora, eu vou botar a f de 2 dentro da f de 3. Então, ó, eu vou pegar seno de x e vou colocar aqui, ó, no lugar do x. Esse x sai e vai ficar, então, a minha C3 ficou 2 elevado a seno de x. Essa foi a função que entrou. Essa foi a função que recebeu. Certo? A próxima, eu vou fazer a f de 1, que é o x ao quadrado. Olha lá, ó. Vou fazer aqui o x ao quadrado entrar aqui. Então, ele vai passar por aqui, ó, e vai entrar aqui. Como que vai ficar? A minha C3, 1 sobre x ao quadrado. Então, é o x ao quadrado entrou na 1 sobre x. Certo? Então, fazer uma função composta nada mais é que colocar uma função dentro da outra. Em cálculo, o que a gente precisa mais não é compor funções, é decompor as funções. Por isso, a gente precisa saber quem entrou, em que função entrou, em qual função, para poder fazer a derivada. É o que me interessa lá. Então, eu agora, por enquanto, eu ainda vou fazer composição. Depois eu vou desmanchar. Então, olha só. Agora aqui, o x ao quadrado vai entrar aqui. Então, a gente vai ficar... A nossa C5 vai ser 2 elevado a x ao quadrado. Tá vendo, ó? Quem entrou foi o x ao quadrado, quem recebeu foi o 2 elevado a x. A minha próxima função vai ser o seno. Esse seno vai entrar aqui, ó. Então, a minha função vai ser 1 sobre seno. Então, eu venho aqui, seno é a minha função que entrou e a função que recebeu foi 1 sobre x. A próxima... Eu vou botar o seno dentro do x ao quadrado. A gente vai ficar com, olha lá, o seno dentro do x ao quadrado. Essa é a minha função que entrou. A função x ao quadrado é a que recebeu. E a minha próxima vai ser essa entrando aqui. Esse 1x inteiro vai entrar aqui. A gente vai ter 2 elevado a 1 sobre x. A função que entrou é o 1 sobre x, a que recebeu é 2 elevado a x, certo? Isso aqui que a gente fez aqui, a gente está compondo funções. Nós estamos compondo funções. Para que você aprende isso? Para aprender a decompor, é lógico, né? Nosso objetivo é decompor, decompor, que é reconhecer quem entrou em quem, certo? Então, para isso, eu fiz um exercício aqui só de decomposição. Então, eu vou fazer o primeiro. Então, aqui eu tenho cosseno de x ao cubo. Tá fácil de ver que o x ao cubo foi a função que entrou. Eu vou chamar de u a função que entra na outra. E vou chamar de f a função que recebe, ou a função de fora, ou a função que recebe a outra. Então, olha, meu u aqui vai ser x ao cubo. Se ele sai, você vai falar assim, já sei, Heloísa, a função de fora é o cosseno. Não existe cosseno vazio, é cosseno de quê? Você tira o x ao cubo e põe x, tá? Então, a minha u vai ser a x ao cubo e a minha f vai ser o cosseno de x. Deu para entender o que eu quero? Então, olha só, na próxima, essa daqui, ó, é a função que entrou. Então, aqui, ó, a minha u, para de encher, a minha u vai ser 3x menos 9 e a minha f vai ser quem? Aí tu vai falar, já sei, Heloísa, raiz. Raiz vazia? Lógico que não. Raiz de x, tá certo? Ó, tá lá. 3x menos 9 é a u, quem entrou, e a função de fora é a raiz de x. Aí, Luiz, eu estou achando até que está ficando fácil. Agora, o que eu tenho aqui? Minha u aqui vai ser x menos 7. E a função que recebeu, você pensou assim, é isso, ó. Como assim? Não existe isso. É x elevado a 5, não é verdade? Então, ó, a minha u é x menos 7 e a minha f é x elevado a 5. Isso aqui é fundamental para a gente fazer
derivadas e integrais. Nesse caso aqui, a gente vai ter que a minha u é igual a 2x mais 4 e a minha f vai ser tangente. Tangente de quê? Tangente de x. Então, você já matou que quando você tira a u, o que sobra é a tangente de x, certo? Feito. Ui, corri, fiz essa daqui, apertei o botão antes do tempo. Essa daqui é a minha u e a minha f vai ser 3 elevado a x. Essa daqui é a minha u, x mais 3, e a minha f de x, né? F é igual a 1 sobre x. Não é isso, pessoal? Aqui a gente vai ter que a minha u é igual a secante de x e a minha f vai ser e elevado a x. Essa daqui é a que normalmente fica... Então, e eu esqueci de apertar os botões. Oh, meu Deus! A última, aqui, isso aqui é a mesma coisa. É a nossa G8. Ela está escrito assim, mas ela poderia muito bem estar escrito assim. É a mesma coisa. Então, desse segundo jeito, é mais fácil de ver quem é a U. Isso aqui é a U, né? E x ao quadrado é a f. Tudo bem, pessoal? Bom, essa parte de função composta morre aqui. A gente viu hoje, só hoje, a gente viu. Espera aí que eu vou parar de gravar.